Então vamos lá, graça e paz. Sobre uma coisa que tem dado muita alegria e tenho certeza que para todos nós vivemos juntos, nós somos uma família em Cristo Jesus. O objetivo de todo o trabalho que é feito, inclusive este, o trabalho que começa em cada um de nós que cremos, o desejo que temos de estar ali juntos, aquilo que nós fazemos com alegria, o cuidado que temos com o templo, com louvor, com tudo que faz parte de todo esse universo que a gente vive. A maior alegria de todos nós é ver a cada dia pessoas chegando, crendo, confessando pelo batismo e a igreja crescendo. Eu acredito que não há maior alegria para nós depois do novo nascimento que não seja isso, porque aí nós vamos estar realmente vendo o propósito do Senhor se cumprindo. Ele declarou para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E um texto tremendo que nós encontramos na Bíblia Sagrada a respeito disso, em Atos capítulo 4 do versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, esse é um aspecto da gente sempre anunciar a palavra de Deus. E depois nós vamos ter esse texto que para mim é tremendo, é o que podemos trazer hoje para nós. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Deixa eu colocar aqui para vocês como é que diz a King James, vamos ver como é que ela traz aí para a gente. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Então, está aqui algo que enche o nosso coração de alegria, é a gente vivenciar isso no nosso dia a dia. Ver a igreja crescendo. E sabe, meu irmão, estou olhando para todos vocês aqui. Esse trabalho é do Espírito Santo, é do próprio Deus, é do próprio Senhor. Mas esse trabalho é em cooperação com Ele. Então, todos nós fazemos parte desse trabalho. Você faz parte desse trabalho, eu faço parte desse trabalho. Cada um de nós é uma engrenagem desse trabalho. Cada um de nós é extremamente importante e útil e faz a justa operação de cada parte fazer o aumento do corpo. Então, o que nós estamos fazendo é colocar em prática aquilo que o Senhor mesmo ensinou para nós em Atos, no capítulo 2. Eu vou lembrar disso, é esse o texto que eu estava comentando, sobre quando eu cheguei em Gravinhos, há 10 anos atrás, e nós tínhamos aqui isso como a base para o crescimento da igreja, e eu acredito que você vai concordar comigo. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Deixa eu voltar aqui, porque é o texto mais comum que a gente nem está aqui, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu sei que os irmãos são esclarecidos, mas é bom a gente lembrar, né? O que é perseverar? O que é perseverar? Perseverar é você manter firme e constante. Perseverar, faça chuva, faça sol, tem energia ou não tenha, não importa, nós estamos lá sempre, sempre, para especialmente receber aqueles que vão chegar. Nós que já fomos alcançados pela graça, já estamos descansados nesta mensagem e, claro, o processo de santificação, ele é até que o Senhor venha, e eu já falei para os irmãos o que eu entendo, ele se estende por toda a eternidade. Então, é claro que quando nos reunimos, o processo de santificação está sendo feito. Quando nos reunimos em torno da palavra, o processo da comunhão com o Senhor está sendo feito de uma maneira tremenda. Quando nos reunimos como igreja, o processo do amor fraterno, amai uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, está sendo desenvolvido. Então, tudo isso se faz. Mas o mais importante que eu entendo, acima de tudo isso, eu tenho certeza que você faria isso. Eu faço de coração aberto. Eu, para que pessoas sejam alcançadas pela graça, mesmo que eu não seja santificado, mesmo que eu não tenha um momento de comunhão, mesmo que eu não tenha, mas pessoas são alcançadas pela graça, aleluia, amém. A gente continua depois, o processo de santificação. Entende? A gente se dando pelos outros.
O que que é o amor, né? É se doar pelos outros, é estarmos ali. Por isso que estarmos na igreja, quando a gente tem um entendimento mais profundo, entende-se dizer que eu não estou ali por mim, eu estou ali pelo outro. Eu estou sendo o primeiro a estar beneficiado com isso. Claro, o trabalhador é o primeiro a gozar dos frutos, mas eu estou sendo muito beneficiado com tudo isso. Agora, o outro está sendo muito beneficiado com a minha presença e, claro, com o meu comportamento ali. Então, o texto está dizendo, ó, perseverar. Em quê? Base, gente, para crescimento da igreja. Na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Nada novo. Não tem nada novo. Apesar de ser a boa nova, não tem nada novo. É o evangelho de Cristo, é o novo nascimento. Estava comentando também, domingo, eu estava com um assunto que eu nem lembro mais qual era, mas aquilo estava tão gostoso em mim, falei, poxa vida, eu acho que vai ser uma coisa muito gostosa para a gente poder meditar nesta noite, que foi a noite de ontem. E que não necessariamente era o Evangelho de Cristo na sua essência. Claro que o Senhor sempre nos usa para fazer com que a gente esteja sempre trazendo ali o Evangelho. Mas diante de 8 pessoas novas que estavam ali, como que não vou falar de Nicodemos e da necessidade do novo nascimento? Como que eu não falar sobre isso na sua essência? E é isso que me dá alegria. E eu falo para vocês, amados, que não importa quantas vezes vamos pregar o novo nascimento, nós vamos pregar com alegria, com paixão, dizendo: Ô Senhor maravilhoso, que oportunidade que as pessoas estão ali de ouvir. Então, nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Olha lá, em que mais que devemos nos perseverar, continuar firme? Na comunhão. Isso aqui, ó. Sabe? Aí eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sempre tive isso no meu coração, gente. A igreja deve investir na igreja. A igreja deve investir na comunhão. Investir para que a gente esteja cada vez mais juntos. Porque é assim que nós vamos colocar em prática para que a igreja cresça. Então, por exemplo, os eventos que a gente tem, fora os cultos, isso é muito importante. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, quando nós podemos, graças a Deus eu tenho a graça de viver isso, né? De sempre ter irmãos aqui em casa, sempre sendo hospitaleiro, porque isso é maravilhoso. Isso tudo faz parte da comunhão. No partir do pão, ali eu entendo que o partir do pão está falando sobre a ceia. A igreja sempre celebrando o cordeiro que foi morto, anunciando a sua morte e a nossa morte com ele. Devemos perseverar também nas orações. E aqui eu quero pedir para os irmãos. Irmãos, orem, vamos orar uns pelos outros sempre. Todos os dias. Nós temos. Olha, se a gente for fazer as orações protocolares, sabe aquelas orações que a gente faz na hora de nos alimentarmos? Acredito que cada um aqui, na hora que acorda ou na hora que deita, mas eu não gosto de colocar muito, como eu vejo alguns, não gosto de colocar que, olha, se você não medita na palavra, que se você não ora todo dia, que história é essa? Isso não. Não, 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 não. Meu amado, cada um é cada um. Às vezes tem uma pessoa que ela não medita na Bíblia, ela não pega a Bíblia para ler todo dia. Eu sei que tem gente que tem um ritual aí. Ele acorda, ele tem que pegar a Bíblia, ler a Bíblia. Amém. Que coisa boa, continue fazendo. Oh, louvado seja Deus pela tua vida. Mas não julgue aquele que de repente não faz assim. Pode acontecer de que aquele que lê a Bíblia todo dia não tenha uma maturidade, uma intimidade tão grande quanto aquele que não necessariamente pega a Bíblia, mas ele está meditando o dia inteirinho aqui, ó. Ele não desliga. Está colocando em prática a palavra de Deus de uma maneira tremenda. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua forma, tá tudo bem. O que a gente deve é perseverar nas orações. Que mais? Onde que nós devemos caminhar? Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amados, o que é temor? Na definição mesmo, vai falar que é um extremo respeito e consideração por alguém. Então, quando você tem extremo respeito e consideração, com certeza o que ele fala e te orienta, você vai colocar em prática. Então, temer a Deus no casamento é falar: olha, não tem traição, não tem separação, nós vamos continuar até o fim da nossa vida. E pronto. E muitas maravilhas e sinais. Aí depende do olho de cada um. Eu tenho visto muitas, tá? Às vezes pode parecer que uma maravilha tem que ser alguém chegar lá com cadeira de roda e sair com ela levantada, andando. Tudo bem, eu também entendo que isso aí é uma grande maravilha, mas a gente não deixa de, às vezes, perceber quantas maravilhas
mesmo que pareça pequena, que o Senhor está fazendo no nosso meio, tá? Que mais que ele fala para que a gente veja a igreja crescer? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E tudo em comum é a sensação que eu tenho de saber que na casa do irmão que eu estiver, eu estou ali como sendo um da família, tratado, querido, e eu posso contar com os meus irmãos. Eu tenho essa sensação comigo. Eu não sei se de repente você não tem. E eu me sinto à vontade, como acredito eu que todos vocês que já vieram aqui em casa se sentem assim. Eu acredito que quando vocês estão aqui comigo, gente, o que é meu é teu, tá aqui, ó, tudo é nosso. Então eu vivo isso. Pode ser, eu respeito às vezes quem não vive assim, que é mais recluso na sua casa, que tem menos essa questão de comunhão, tá tudo bem, tá? Se Deus quiser mexer isso na tua vida, ele vai mexer. Se você quiser que ele mexa, é só pedir que ele vai mexer, tá? Mas tá tudo bem. Agora, ele fala também que nós devemos estar sempre juntos. Oh, como é bom. Eu vivo isso. Tenho vivido isso. Agora vamos para outro assunto importante. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vamos ver a King James. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro isso aqui. Como que o Senhor tem nos usado para isso. É o que eu falo, a igreja deve estar atenta a seus membros, a igreja deve estar cuidando dos seus membros. Quando há necessidade de cuidado, a igreja deve ser a primeira a estender a mão e a cuidar dos irmãos, sabe? Dízimos e ofertas. Para quê? Qual é a base? Vamos deixar aí, ó, Atos 2:45. Vamos lá. Aonde que está a base, meus amados? Malaquias, no capítulo 3. A partir do versículo 10. Vamos lá. Trazei, portanto, todos os dízimos no depósito do templo. Agora, eu quero falar com vocês a respeito do propósito. Qual é o propósito do dízimo? Traga todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. É que a outra versão vai falar para que não falte. O que não pode faltar é o pão da vida, que é a palavra de Deus, a água que sacia, o alimento principal. É água e é alimento sólido. Não pode faltar a água, a palavra, não pode faltar o evangelho de Cristo. Mas também não pode faltar, às vezes, o irmão que está precisando de uma ajuda e ser acudido para isso, para que não falte alimento. Por isso que a igreja deve estar atenta a isso. E eu vejo a nossa igreja próspera, todos nós prosperando, cada um prosperando do seu caminho, mas as intempéries da vida vêm. Às vezes passamos por dificuldades. E eu entendo que uma família é assim. Uma família trabalha junto, uma família está ali junto, tá? Então, quando eu vejo esse texto para mim ele é fundamental, que a gente tenha a visão correta de que quando nós estamos ali vendo que vendiam suas propriedades e bens, aqui ó, verso 45, e repartiam quando tinha necessidade, isso continua. Tem gente que quando vai falar sobre esse texto passa aí correndo, nem comenta sobre ele. Mas como é que é? Como é que você vai comentar isso? Eu comento com experiência. O Orlando tem acompanhado a gente. A gente sempre está atento com os irmãos. E quanto mais a gente está atento nisso, mais o Senhor abunda na vida da igreja. Eu sempre vivi isso, sempre vi isso. E louvado seja Deus por isso. Então vamos caminhar para chegar onde é bom. Perseverando, unânimes. E agora, hein? Agora passaram-se 2000 anos e o tempo de nosso templo. Olha, nós temos hoje 4 cultos. Domingo, 9 da manhã. Domingo às 19. Segunda-feira, nós temos quinta-feira. Então, 4 cultos, 4 momentos que a gente pode estar juntos. Eles perseveravam todos os dias. Olha a igreja primitiva como é que era. Todo dia tinha culto. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Por isso que eu sempre sou favorável e nós devemos fazer isso com mais intensidade. Por exemplo, olha o que o Senhor fez na nossa comunidade já neste ano. Acredito não, não foi só esse ano não, já tem um tempinho. Uma vez por mês
nós estamos comendo junto. Café da manhã, aliás, esse domingo, café da manhã. Agora a gente teve alguns almoços que a gente já fez. Nós vamos ter agora o café colonial. Nós vamos ter mais eventos para que a gente esteja sempre ali juntos. Porque é isso que é o estímulo que nós estamos tendo da palavra. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Aliás, me fala, deixa eu ver o sorriso de todo mundo aí. É gostoso ou não é quando a gente está tomando café junto, quando a gente está almoçando? Ah, claro que é gostoso. Agora, pode ter alguém, e eu respeito mais uma vez, que diz assim: ah, pastor, mas isso aí é gastar dinheiro, porque tem gente que só quando tem comida é que aparece. Eu respeito quem pensa assim. Mas olha como é que eu penso. Não sei se você pensa assim. Se é assim, só quando tem comida que aparece, que bom. Que bom que ele está aparecendo. Quem sabe não vai ser dessa vez que ele vai querer. Quem sabe? Então tá, deixa. Qual que é o problema da pessoa vir quando. Ah, mas só quando faz festa aparece todo mundo. Amém. Tá tudo bem. Que bom. Que venham. Que venham. Não tem problema. Sabe? Por que que a gente vai ficar preocupado com isso? E o Senhor cuida, gente. O Senhor cuida de tudo. O Senhor é tremendo. Ele não vai deixar ninguém que esteja ali, né, com uma intenção que não seja, entendo eu, uma boa intenção de estar ali. Então tá bom, gente, tá bom. Se a gente for ficar preso nessas coisas, a gente não vai nada, tá? Então vamos continuar. E agora, última coisa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar louvando, gente. A igreja tem que louvar, e louvar, e louvar. Oh, como é bom louvar ao Senhor. Gente, nós temos na Bíblia Sagrada um livro só de louvor, 150 louvores. Como é que chama esse livro? Salmos. Os salmos são os louvores do Senhor, salmodiando. Um hebreu, um judeu, ele vai ler os salmos, é cantado, ele é entoado. Tá? Então nós temos que ter isso como uma coisa importantíssima. Aliás, olha lá, só para complementar isso, Efésios capítulo 1, o verso 12, olha só o que está escrito. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós fomos feitos para louvar e adorar a Deus. Eu lembro de Adão. Adão foi feito do pó da terra para adorar ao Senhor. E aí se rompeu isso pelo pecado. O Cordeiro de Deus já veio tirar o pecado de nós, então voltemos a louvar e adorar ao Senhor. E a igreja tem que louvar, amados, louvar, 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 cada vez mais. Então, olha qual é a consequência de tudo isso na nossa caminhada. Se a igreja está louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a nossa igreja, ela é bem vista em Cravinhos. Eu sempre nunca vi ninguém falando mal por causa de barulho, ou por causa de bagunça, ou por causa de nada disso. Eu conheço os vizinhos todos ali, sabe? São pessoas que eu sempre estou em contato. E todos eles sempre são muito solícitos com a gente, gostam muito da gente, dizem que ficam escutando. Então eu acredito que nós estamos no caminho certo, caindo na graça de todo o povo. Então, amados, para a gente encerrar. Veja que cabe a cada um de nós, meu irmão, minha irmã queridos, que eu amo, é nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, temer ao Senhor, louvar ao Senhor, ter o cuidado de cuidar dos irmãos, da gente estar sempre ali, fazendo aquilo que o Senhor colocou para nós. Façam isso. Como é que termina o texto agora? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, qual que é o trabalho que a gente tem que ter para ver a igreja crescer? É o que a gente está fazendo. Vamos juntos? Todos juntos, perseverando, juntos. Estar indo ao culto não só por mim, porque é uma benção, é um prazer, mas eu vou pensar aí no outro. Eu estou indo lá para abraçar e acolher aqueles que o Senhor vai trazer. Porque nós estamos colocando em prática tudo que está escrito aí. E eu tenho vivido isso com vocês. Sabe, é extraordinário ver isso. Extraordinário. Então eu sei que eu posso contar com vocês, como eu tenho contado com vocês. É assim que eu vejo que a gente vai vendo essa graça agindo no nosso meio. E nós estamos juntos nessa caminhada, meus irmãos. Ó, é lado a lado, trabalhando, o Senhor edificando a igreja, usando cada um de nós. Então hoje a mensagem é de compromisso, né? Nós temos um compromisso. Nós estamos com uma aliança. Essa aqui é do meu amor ali. Mas nós temos um compromisso porque fomos chamados para a nova aliança no sangue do Cordeiro.
E esse compromisso é tão gostoso da gente viver juntos. O prazer glorioso que a gente tem de viver juntos esse compromisso. Compromisso de estarmos aqui, ó. Estamos aqui agora, fazendo bem para nós, nos conscientizando de que nós fazemos parte do corpo. Estamos cooperando com o Senhor para ver a igreja crescer. E louvado seja Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então vamos continuar caminhando. E eu conto com vocês, e vocês contam comigo também. A gente conta uns com os outros. Amém?